Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 30 e versículo de número 42, que diz assim: Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha, assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra, nós vamos observar, irmãos, que Jacó, ele começou a enriquecer muito, mas houve esforço de Jacó. Jacó precisou se esforçar cerca de 6 anos para que ele pudesse ali adquirir esses bens. É necessário para a prosperidade, para a bênção chegar na minha e na sua vida, haver esforços. Às vezes o Senhor nos lança uma promessa, diz que vai nos abençoar, diz que vai abrir as portas na nossa vida, e a gente pensa que é somente aguardar na promessa sem fazer nada, mas não. Nós precisamos estar posicionados no que o Senhor direciona, porque nós não podemos cobrar nada de Deus, irmãos, que a gente não tenha feito a nossa parte, porque nós temos que fazer a nossa parte. Você vai observar que a bênção estava sobre a vida de Jacó. Mas Jacó precisou trabalhar ali cerca de 6 anos para poder ele ali conseguir adquirir todos aqueles bens, para ele conseguir prosperar, para ele conseguir enriquecer. Nós vamos observar que Labão não tinha a mesma bênção que Jacó. Jacó, ele ficou riquíssimo, como a Bíblia diz. As que nasciam fracas eram de Labão e as fortes eram de Jacó. Deus estava com Jacó. Quando Deus está comigo e com você, quando a gente se esforça para obter aquilo que Deus direciona, acontece. Porque tem muita gente, irmãos, que pensa que porque Deus prometeu tem que ser preguiçoso. Porque Deus prometeu tem que cruzar os braços e esperar cair do céu. Ramandaraia. E você não tem colheita se você não plantar. Você só colhe aquilo que você semeia. Você precisa plantar. Ou seja, o plantio vai te dar trabalho. Não é de uma noite para um dia. E não é de um dia para a noite. Não é que você vai chegar em um lugar e você vai plantar. Porque tem gente que é assim, irmão, desiste fácil. Plantou alguma coisa ali, não deu naquele dia, passou uma semana, não viu a colheita, já não quer mais fazer. Só que quando a gente vê aqui Jacó se esforçando todo esse tempo para criar uma riqueza, para adquirir ali bens para a vida dele, ele precisou se esforçar. Jacó precisou trabalhar, precisou haver esforços da parte dele. Declare comigo: eu vou me esforçar para as minhas bênçãos chegarem. Eu vou me esforçar para as minhas bênçãos chegarem. Irmãos, é muito importante a gente fazer a nossa parte. Deus faz a dele, mas o que é para Débora fazer? O que é para você, João, Maria, Josefa, Joaquina? O que é para você fazer, você precisa fazer. Deus lhe promete que você vai ser um doutor, mas você precisa estudar. Ou você acha que o conhecimento vai vir para sua mente? Lógico que não. O conhecimento só vem daquilo que a gente lê, que a gente busca, daquilo que a gente estuda. A mesma coisa é pregador. Não tem como ser um pregador da palavra se não houver esforço, se não houver leitura de Bíblia. Se não houver uma vida de devocional, você entende? Não tem como ser uma cantora, uma pessoa que canta para o Senhor, que Deus já chamou para isso, que tem um chamado, que vai gravar CD, que vai gravar, não sei se hoje fala mais CD, mas que vai gravar músicas aí. Se não houver esforços, irmãos, tem que haver esforço, tem que haver ensaio. Tem que a pessoa ali, né, está aquecendo a voz. Tudo isso, irmãos, faz parte. Nada que Deus nos promete, aleluia, vai nos isentar da gente se esforçar, da gente fazer a nossa parte. É por isso que é importante, irmãos, os esforços na minha e na sua vida. A gente fazer a nossa parte, a gente se esforçar, a gente trabalhar para o Senhor, fazer aquilo que Deus nos manda. Irmã, Deus me fez uma promessa linda e eu tenho aguardado no Senhor. Aguarde no Senhor, mas fazendo a sua parte, orando, jejuando, buscando ao Senhor. Porque no tempo certo, irmãos, haverá uma colheita. Mas não tem como eu cobrar de Deus uma libertação, de um ente querido, de um marido, de uma esposa, você cobrar de uns filhos. Se você não tem feito a sua parte, o que você tem feito? Deus já me prometeu, certo, mas você tem orado? Irmã, já orei demais, agora eu parei de orar. Não, você não tem que parar de orar porque você tem uma promessa. É aí que você tem que orar, sabia disso? Quando nós temos uma promessa, irmãos, aí que nós temos que orar. Aí que nós temos que nos esforçar, porque Deus havia prometido para Jacó que estaria com ele, que o guardaria. Deus mesmo faria Jacó prosperar.
Você vai ver aqui, ó, em Gênesis 31, versículo de número 7, vai nos dizer assim, ó: mas vosso pai me tem enganado. Por 10 vezes me mudou o salário, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Foi Deus mesmo quem guardou a Jacó ali das trapaças de Labão. Porque Jacó já tinha sobre a vida dele uma promessa de prosperar. Você vai observar que Abraão, ele já era próspero. Não era somente próspero de riqueza, mas era em todas as áreas. Mas Abraão também era um homem muito rico. Você vai observar isso. Isaac também era muito rico, a ponto da Bíblia nos dizer que os filisteus mandaram ele embora da terra porque ele era mais poderoso do que o rei daquela própria terra. Ele era muito rico. E se Jacó fazia parte da aliança, como Deus assim colocou, porque agora era o Deus de Abraão, de Isaac e também de Jacó, automaticamente, por causa da promessa da aliança, Jacó ia o quê? Prosperar. Só que Jacó, irmãos, precisava fazer a parte dele, que era se esforçar. Não é porque a gente tem uma promessa que a gente não se esforça. Não é porque a gente tem uma promessa que a gente espera cair do céu. Não, não e não. Tem muita gente que diz assim, a crente é preguiçoso. Você já observou que tem gente que fala isso? Porque tem muita gente que, Deus quer me fazer pregador da palavra, mas não quer estudar, não quer fazer nada. Só quer ver subindo e descendo, mas não quer fazer sua parte. Se Deus chamou com esse chamado, você tem que se esforçar, você tem que estudar, você tem que ter uma vida de renúncia. Porque você vai ver realmente Deus se manifestando. Porque tem muita gente, irmãos, que diz que Deus falou, mas Deus não falou. E tem muitos que usam isso como desculpa para não trabalhar, para não fazer nada. Só que há esforços, irmãos. Para a gente ter um crescimento, a gente precisa se esforçar. Para vocês me conhecerem aqui, eu preciso colocar vídeos diários para vocês. Senão não chegaria até vocês. Imagine como é que vocês iam me conhecer se eu não tivesse vídeos diariamente aqui. Como é que ia chegar? Como é que a plataforma enviaria para vocês se eu não postasse? Você tá entendendo? São esforços. Eu preciso deixar de fazer algumas coisas para tirar um tempo aqui para gravar. Eu preciso me esforçar. Aí tem pessoas que querem o crescimento, mas não querem os esforços. Porque as pessoas, irmãos, elas querem o resultado, pode observar. Mas elas não querem pagar o preço que você paga. Jacó ficou rico, mas houve esforços. Houve seis anos que ele se esforçou para adquirir todos aqueles bens, para receber todos aqueles bens. Para se tornar riquíssimo. Deus o abençoou, o abençoou. Deus estava com ele? Estava com ele. Nós sabemos disso. Mas houve esforços da parte de Jacó. Tem coisas que eu não posso, de jeito nenhum, querer cobrar de Deus se eu não fizer a minha parte. Será que você tem feito a sua parte para que a sua bênção chegue? Será que você tem sido uma pessoa que tem se esforçado na oração, no jejum? Será que você tem feito a sua parte lendo a palavra? Meu irmão e minha irmã, se você tem uma promessa de Deus, estude, faça a sua parte. Deus disse que vai abrir a porta de um concurso público, faça a sua parte. Deus disse que você vai fazer uma faculdade, que vai colocar você em lugares, porque, irmãos, Deus também ele usa, sim, de lugares, de empregos que ele abre porta para pessoas para poder falar do nome dele. Deus também tem as pessoas que ele escolhe para assim ter os trabalhos seculares e serem pessoas abençoadas e prósperas. Deus escolhe médico, Deus escolhe advogado, mas a gente sabe que para chegar nesses lugares é preciso esforços. É preciso você estudar e fazer sua parte. Tem gente que espera um emprego em casa de braços cruzados. Não, minha filha. Levante, toma um banho, se arrume, vai fazer seu currículo. Vai colocar currículo, se arrume, vai arrumadinha. Faça a sua parte, porque o emprego não vai bater na sua porta. Às vezes, irmãos, nós queremos culpar a Deus de coisas que é pra gente se esforçar. De coisas que é pra gente fazer a nossa parte. Declare comigo, eu vou fazer a minha parte, Deus vai me abençoar. Eu vou fazer a minha parte, Deus vai me abençoar. Irmãos, isso é muito sério. Porque nós não podemos culpar a Deus daquilo que a gente não faz a nossa parte. Como é que eu vou querer cobrar de Deus, irmãos, algo que eu sei que eu não me esforço? Algo que eu sei que eu não tenho feito a minha parte, então eu tenho que fazer a minha parte. Você tem que fazer a baracanta, a mandarasturabá, é a sua parte. Se esforce, se levante. Grandes homens de Deus foram chamados, escolhidos com grandes propósitos. Mas eles precisavam fazer a parte deles. Pode observar que não foi fácil para nenhum deles. Deus, ele dava vitória nas batalhas, mas eles precisavam descer as batalhas.
Mesmo que fosse para adorar ao Senhor, mesmo que o próprio Deus guerreasse, mas eles precisavam fazer algo, eles precisavam adorar. Alguma coisa eles precisavam fazer, eles precisavam se esforçar, porque Deus não dá nada, irmãos, de mão beijada a ninguém. Por quê, irmão? Porque senão você não valoriza. Senão eu não valorizo, senão a gente não valoriza, irmãos. Tudo que é fácil demais, pode observar. Tudo que é fácil demais a gente não dá valor, não. Mas aquilo que a gente sabe, irmãos, que não foi fácil conquistar. Aquilo que a gente sabe que foi difícil. Aquilo que a gente sabe que verdadeiramente, sabe, a gente se esforçou para ter, a gente fez a nossa parte, sabe, estudou, se esforçou, a gente valoriza. É por isso que eu digo, irmãos, que eu tenho muito medo de crescimento muito rápido. Eu tenho muito medo de gente que cresce muito rápido na vida porque acaba ficando tendencioso a não valorizar. Porque foi tudo muito rápido. Mas quando é, irmãos, ó, de pouquinho em pouquinho, você vai valorizando cada degrau que você sobe. Você vai dizendo, oh meu Deus, obrigada, porque se eu cheguei aqui, eu preciso sustentar esse negócio aqui, porque foi difícil chegar. Porque foi difícil realmente viver esse propósito. Porque foi difícil realmente viver esse desígnio, eu preciso me esforçar para manter. A gente só se esforça para manter aquilo que a gente sabe que não foi fácil. Aquilo que a gente sabe que foi difícil. Aquilo que a gente sabe que a gente precisou se esforçar. Que a gente precisou levantar de manhã e dizer assim, não, eu vou fazer. Porque tem coisas, irmãos, não vai nessa não, achando que tudo a gente tem vontade de fazer, porque não tem. Tem momentos que eu não tenho vontade de estar aqui sentada gravando, porque nós passamos por dificuldades, por problemas, enfrentamos afrontas, tantas coisas que vivemos. Só que a gente vem, irmãos, porque a gente é obediente. Aí sentamos e dizemos, não, mas eu não faço a minha própria vontade. Eu faço a vontade de Deus. Eu preciso fazer a minha parte. Então, aí a gente obedece. Depois vem dentro de nós, irmão, sabe aquela sensação de obrigada, Senhor. Porque eu me esforcei e deu certo. Mas pra gente se esforçar, irmãos, a gente não pode ser movido pelo sentimento. Ah, hoje eu sinto, eu estudo. Hoje eu não sinto, eu não leio a Bíblia. Hoje eu sinto, eu oro. Hoje eu não sinto, eu não oro. A gente não é movido pelos sentimentos, irmãos. Até porque ninguém acorda 3, 4 horas da manhã para trabalhar porque acha, porque sente bonito. Ah, bonito, maravilhoso, eu vou levantar. Não. Tem dias que pessoas estão exaustas, mas levantam 4, 3 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar. Pegam peso, passam o dia todo no sol, se expõem aí realmente, né, a perigos. Mas é porque precisa. Jacó se esforçou. Foram 6 anos de esforços. Aí é muito bonito a gente ler aqui, versículo de número 43. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos, servos e servas, e camelos e jumentos. É muito bonito a gente ler isso. Ah, o Jacó enriqueceu. Mas e os esforços de Jacó? Vamos falar dos esforços? Vamos falar dos 6 anos que ele passou se esforçando para acontecer isso aqui? Porque o resultado é bonito, irmãos. Muita gente vai olhar seu resultado e vai dizer que é bonito. Muita gente vai cobiçar até mesmo o seu resultado, mas não vai querer passar o processo que você passou. Foram 6 anos de esforços. E o Senhor está dizendo para você, se esforce, porque eu tenho uma coisa grande para fazer na sua vida. Declare comigo, eu vou me esforçar. Porque o meu Deus fará coisa grande na minha vida e não tardará. Eu vou me esforçar, porque o meu Deus fará coisa grande na minha vida e não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos? Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloca aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, por nos alertar, meu Deus, para que a gente se levante, para que a gente se anime e se esforce, Pai. Porque não tem como obtermos vitórias, Pai, se não houver esforço da nossa parte. É necessário, Pai, a gente se esforçar. É necessário, meu amigo Espírito Santo, a gente fazer a nossa parte, Senhor. Porque a parte do Senhor, realmente o Senhor faz. O Senhor é fiel para cumprir cada palavra, cada promessa, mas nós precisamos fazer a nossa parte, Senhor. Nós precisamos nos esforçar para obtermos vitória. Jacó se esforçou para ser rico. Jacó se esforçou para obter, meu Deus amado, a bênção do Senhor, não somente, meu Deus amado, financeiramente, mas em todas as áreas da vida dele, que possamos nos esforçar, Pai, para obtermos aquilo que o Senhor nos prometeu
prometeu, porque o Senhor tem promessas, o Senhor tem palavras de paz para nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ô Senhor, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, restaure e anime, restitua, abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus, toma aqueles, meu Pai amado, em nome de Jesus, que estão fazendo aqui pedidos de orações. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece, Pai. Eu intercedo e te peço que, se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor faça o milagre, que o Senhor dê a resposta para o teu povo, Pai. Que o Senhor faça o sobrenatural acontecer em nome do teu filho amado Jesus, Pai. Continua conosco. Assim eu te peço, meu Senhor, e já te agradeço crendo na nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Deus, ele diz para você que o possível você faz, mas o impossível quem faz é ele. Ele vai fazer o extraordinário acontecer na sua vida, mas você precisa se esforçar. Faça o possível, porque o restante Deus vai acrescentar na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.